Salve, salve, meus amigos do Café Cultural, tudo bem com vocês? Tenho plena certeza que sim. Sim, vocês já conhecem essa figura que está aqui do meu lado, o Ricardo Fonseca. Ricardo já virou um amigo aqui, nós falamos do Ricardo sobre o livro dele, e na conversa, o Ricardo nos contou a profissão dele, o que ele faz para viver. O que ele gosta de fazer é escrever, a gente já sabe que agora ele gosta de escrever. Mas o Ricardo, ele é um profissional que ele cuida da questão de direitos autorais. Quando ele falou isso, me acendeu uma luzinha aqui. Falei, opa, esse é um assunto que a gente não conversou ainda aqui no Café Cultural e é um assunto importantíssimo, é um assunto extremamente sério e que acredito eu que com esse avanço do universo virtual, deve estar dando bastante trabalho para o Ricardo cuidar de direitos autorais. Então, vamos bater um papo. Ricardo, novamente, muito obrigado por estar de volta aqui, conversando com a gente. Você é uma figura extremamente simpática, extremamente querida. Obrigado, Sérgio. E falar sobre um tema tão árido como esse, tinha que ser uma pessoa que solta o verbo assim como você. Muito obrigado. Sérgio, muito obrigado de novo aqui pela participação, muito obrigado pela acolhida, sempre calorosa, sempre muito gentil. Estou muito feliz de estar aqui com vocês e estou sempre à disposição no que eu puder ajudar. Então, se eu puder ser de alguma ajuda nesse tema, vamos conversar. Não resta a menor dúvida. Ricardão, vamos aproveitar, vamos começar pelo básico do básico do básico, porque eu acho que é uma coisa que todo mundo acha que sabe. Sabe aquele. Nós temos alguns temas no nosso dia a dia que a gente acha que sabe, a gente acha que conhece. Daí, quando basta a primeira pergunta um pouquinho mais profunda, o povo já se embanana todo, né? Então vamos lá. Ricardo, exatamente o que são os direitos autorais e qual a importância deles, principalmente para obras artísticas, culturais, livros, pinturas, músicas, essas coisas. Tá, apesar de hoje em dia ter muito protesto, né, muita questão relacionada, porque o direito autoral acabou entrando no grande guarda-chuva que se chama propriedade intelectual. E aí estão as marcas, estão as patentes, e tem sempre muita celeuma, muita discussão com relação às patentes, né, principalmente as patentes farmacêuticas. Mas como é que eu vou dizer? A origem da proteção do direito autoral, ela é até muito interessante e eu considero ela até muito bacana, muito bonita. Porque o direito, ele, durante muito tempo, foi discutido se é propriedade, se não é propriedade. Hoje, alguns dizem que é propriedade, mas é uma propriedade sui generis. Mas ele foi criado para dar o direito de exclusividade do autor de utilizar suas obras. Tá? E com base no seguinte pressuposto, com base no seguinte preceito: se nós podemos ser proprietários de coisas que são externas a nós, por exemplo, um terreno, uma casa, um automóvel, com muito mais razão nós deveríamos poder ser proprietários daquilo que nós colocamos no mundo. Tá? E eu acho esse um fundamento muito legal. E o direito autoral, ele é para proteger a criatividade, ele é para proteger o direito moral e o direito econômico. No Brasil, na escola brasileira, que é muito da escola europeia, nós temos a proteção aos direitos morais e aos direitos patrimoniais. Mas é para garantir que o autor ele possa ter algum retorno financeiro da atividade artística dele. Então, não é só aquela coisa, o autor põe as obras no mundo por uma questão estética, contemplativa. Isso a gente sabe que é bobagem. Hoje em dia a gente fala numa indústria fonográfica, a gente fala numa indústria de edição. Então, por exemplo, o Ricardo Fonseca, ele quer um dia poder viver só de direito autoral, né? Não ter que trabalhar como advogado. O Jorge Amado viveu a vida inteira de direito autoral, de royalties das obras dele. Se ele não tivesse esse direito garantido, como é que ele viveria? Né? Então, o princípio é esse, é garantir ao autor que ele tenha o proveito econômico sobre as obras dele e que ele continue produzindo. Isso que as pessoas normalmente não entendem. Né? Quando você copia uma obra ou reproduz uma obra sem autorização, o autor não recebe nada.
tá? Tá. Seja ele o escritor, seja ele o compositor, seja ele o intérprete, ele não recebe nada. E se ele não recebe nada, ele vai ter que um dia procurar alguma coisa para ele fazer, porque ele precisa viver. Então, Certo. provavelmente vai desistir daquilo, né? Desistir da vida artística, vamos dizer, da produção artística e partir para alguma outra atividade que renda dinheiro, né? Que Então, não tá, porque ele não está sendo remunerado pela sua criação. exatamente. Então, como é que você vai. Isso aí você fala assim, mas e os filmes? As produtoras cinematográficas são poderosas, sim, mas a gente não presta atenção. Mas no final do filme, quantos nomes aparecem naquelas letrinhas ali? Sim, sim, Né? os famosos créditos, né? Então, aquele povo ali, aquele pessoal todo ali, recebeu alguma coisa pelo trabalho. E toda Sim. vez que aquele filme for reproduzido, toda vez que aquele filme for comercializado, eles vão ganhar alguma coisa novamente, né? Dependendo do acordo que cada um tem. Claro, claro, Então, claro. tem muita celeuma hoje em dia, muita discussão. O direito autoral impede a criatividade. Não, não impede a criatividade. O direito autoral impede a cópia, impede a Uhum. reprodução sem autorização. Inclusive, a gente, no meio literário, né, Sérgio, a gente sabe de muitas obras que são criadas falando de outras obras, né? A tal a famosa metaficção, né? Que o cara, dentro do livro dele, fala de um livro de outro. E isso não é proibido. Né? A criatividade não é tolhida nisso. Sim, Entendeu? essa citação, ok, sem o menor problema. Não tem problema nenhum, tá? Então é isso, eu acho até o princípio da proteção muito bonito e muito prático, muito interessante, tá? Eu não Entendo, sei. entendo. Vai, Não, pode falar. perfeito. Por exemplo, que nem você falou, existe uma confusão, e na verdade, assim, são estradas paralelas, mas Sim, são duas estradas. Eu acho que assim, o direito autoral e o direito da marca. sim, Uma coisa é, por exemplo, dando o nosso exemplo aqui, porque nada melhor do que falar da gente mesmo. Café Cultural é uma marca de sim, propriedade da Rádio Mega Brasil, que é outra marca. sim. Esse trabalho que nós estamos. Quer dizer, não pode existir um outro programa chamado Café Cultural? Esse aqui está registrado. Essa marca está Exatamente. registrada. Então, não pode. É, Algum outro é. canal, alguma outra rádio não pode ter um programa chamado Café Cultural. O que as pessoas confundem muito é falar assim: mas Café Cultural não é um nome criado, é um nome comum. Você pegou duas palavras que existem, café e Mas cultural, juntou e fez essa marca. Então não é uma criação. Se esse programa se chamasse Sdrombis, aí é uma criação. Mas Café Cultural não é uma criação. Isso não tem problema. A partir do momento que está registrado, né? Sim, claro. Se a gente fizer uma análise, Sérgio, eu posso dizer pela minha experiência de trabalho que mais de 90%, 95% das marcas que existem hoje, elas não são palavras forjadas, né? Elas são Uhum. palavras do vernáculo ou do idioma, né? Ou pode ser inglês, Enfim. português, francês, espanhol, o que seja, mas são palavras que já existem, que elas são apropriadas para servirem como marca para determinado produto e serviço. Sim, Entendeu? sim. Então, aí você vai ver, quantas marcas nacional já houve no Brasil? Uhum. Várias. Exato, exato. E nacional é uma palavra, mas teve Banco Nacional e várias outras, por aí vai. Não tem exclusividade? Não. Aquela exclusividade absoluta, não. Mas você tem uma exclusividade no segmento que você está. No segmento. Entendeu? Então Agora, isso. Fala. Agora, isso que nós estamos fazendo aqui, este programa em específico, ou seja, alguém pode pegar um trecho dessa sua fala e reproduzir num outro programa? Olha, pela lei o que a gente está fazendo aqui, vamos colocar assim, nós dois estamos aqui interpretando papéis, tá? Sim. Então, nós somos como intérpretes de música, nós somos como artistas no teatro, artistas numa telenovela. Então, nós estamos aqui dentro de um programa. O programa pode ser totalmente reproduzido? Não. Tá? Tá. Agora, o programa pode ser reproduzido pequenos trechos, é o que a lei diz, para fim didático ou até para fim jornalístico. Então, vamos lá. Tem um colega seu aí, jornalista,
vendo esse programa e achou sensacional o que o Sérgio e o Ricardo discutiram. Então, ele vai e noticia, tem um programa lá do Café Cultural da Mega Brasil, em que o Ricardo conversou com o Sérgio, muito interessante, vão lá ver. Isso é uma coisa. Agora, pegar o programa todo, né, E reproduzir no programa dele. Aí não pode, tá? Porque aí ainda vai ter uma outra coisa que não tem nada a ver com direito autoral, e as pessoas confundem muito, que é direito de imagem. Você tem o seu direito de imagem e eu tenho o meu. Então, nós estamos conversando aqui, nós concordamos, ainda que tacitamente, não temos nenhum documento. Sim, a partir do momento que eu te convidei e você aceitou me dar entrevista, eu tá concordei. Tudo certo. Então, a minha imagem vai aparecer no programa Café Cultural da Mega Brasil com o Sérgio e vai aparecer, pronto, acabou. Agora, eu concordei que aparecesse aqui. Aí alguém pega a minha imagem, tira a minha imagem daqui, põe no outro vídeo falando qualquer outra coisa, em qualquer outro contexto, e esse contexto não me agrada, eu tenho direito de protestar. Isso não tem nada a ver com direito autoral, tá? Isso é direito de imagem, isso é direito de personalidade. E as pessoas confundem muito. Porque tem isso, né? Quando você é intérprete, principalmente nas obras que são vídeo também, né? Nos filmes, o que acontece? Você é intérprete, muitas vezes está interpretando o papel, mas a imagem que está ali é a sua. Então, você tem o seu direito de imagem e você tem o seu direito de intérprete. Né? Olha só. Imagina um cantor cantando uma ópera e é filmado, tá bom, ele está interpretando, tá bom, eu vou reproduzir isso sem o som. Então, eu não estou reproduzindo o trabalho dele de intérprete. Eu estou exagerando aqui para ser didático. Não, mas perfeito. Né? Então, ele reproduz sem o som, ele não está cantando. Então, eu não estou reproduzindo a interpretação dele, mas e a imagem dele que está aparecendo? Exato. Entendeu? Então, tem esses aspectos, né? A gente tem que ter cuidado. Uma coisa que nós tínhamos um autor de direito autoral, que é o Gandelman, que inclusive era pai do Léo Gandelman, que ele, quando saiu a internet, ele falou: as pessoas acham que tudo que está na internet é de domínio público e pode ser utilizado. Não é assim. Tá? Não é assim. A internet tem que ser entendida, apesar dela ser tecnicamente diferente, ela tem que ser entendida como uma mídia. Tá? Sim. Então, assim, como você não pode pegar um livro, fotocopiar o livro e vender a fotocópia, você não pode pegar o vídeo do programa Café Cultural da Mega Brasil com o Sérgio e começar, vou reproduzir, achei o programa do Sérgio genial, bacana, tá na internet, vou reproduzir na minha rádio. Pô, peraí, né? E o teu trabalho para produzir isso? Sim, o teu trabalho para convidar o Ricardo, para convidar os outros convidados, né, para ter essa estrutura que você põe à disposição. Isso não pode, não é porque está na internet que é de uso livre. Quando é de uso e a internet livre... virou meio terra de ninguém, né, Ricardo? A internet virou... Né? Porque nós temos, assim, hoje em dia, pessoal, o que tem de site, página no Facebook, grupo no WhatsApp, grupo no Telegram e outras 300 milhões de formas, onde você vai lá e você encontra assim, baixe grátis os livros aqui. E você encontra vários livros lá. Agora, o autor está ganhando alguma coisa com aquilo? Claro que não. Alguém pegou o livro, escaneou o livro, ou baixou em PDF, até comprou na Amazon, entrou lá na Amazon, em algum lugar, comprou o PDF e agora tá aqui, agora agora eu tô jogando pro mundo. Aí é crime e até que a gente nem queira entrar mas é crime, na verdade mas mesmo que a gente não queira entrar nesse aspecto, se você gosta, se eu gosto da obra do Sérgio, né? Por que eu vou prejudicar o Sérgio? Então, mas as pessoas não têm essa consciência, Ricardo, do que está prejudicando. Eles acham que... Não, muito pelo contrário. Eu peguei o livro do Sérgio, eu peguei o livro do Ricardo, eu peguei o programa Café Cultural, peguei um quadro de algum artista, a música do tal cantor, e eu estou disseminando, eu estou fazendo um bem para esse autor. Não é, né? Não é nada. Olha, pegar só essa questão dos intérpretes, principalmente dos compositores, né? Duas coisas interessantes que eu acho muito interessantes. Os compositores normalmente são intérpretes, até quando eles cantam mal, até quando eles não têm uma voz muito boa. Por quê? Porque o intérprete acaba ganhando mais do que o compositor. Então, todo compositor interpreta também. Agora, você quer ver uma coisa
que é um dado, para mim, chocante, é um dado, para mim, triste. Você vê quantos artistas, músicos principalmente, da área da música, que morreram indo de um show para outro. Nossa. Mamonas Assassinas, Vários. Gonzaguinha, a menina agora, a mais recente, a Marina, né? Era a Marília, né? Marília com um acidente de avião. Por quê? Porque essas pessoas não ganham dinheiro com venda de CD. Tá? Já, o trato entre a gravadora e os artistas já eu não estou dizendo que é ruim, que é injusto, mas... Não. Está expondo o fato. Entendeu? Bom. Não é... Ninguém vive de vender disco, tá? Ponto. Ninguém vive de vender CD, tá? Acabou. Nem vídeo, nem nada. Tá? O que eles vivem? Eles vivem do show. E tem que aproveitar esse momento, né, de sucesso para ganhar dinheiro. Porque a gente fala muito, é muito verdade, ainda mais hoje em dia, 15 minutos de fama. Então tem que aproveitar os 15 minutos. Aí eles começam a viajar desesperadamente para dar show em todos os cantos do Brasil, o que é bom, mas acaba, volta e meia, tem uma tragédia dessas, um acidente desse. Agora, se o cara já não ganha muito vendendo CD, né? Já não ganha muito vendendo os vídeos, ainda vai copiar, ele vai ganhar menos ainda. Então, você está sacrificando o seu artista. Tá? Está sacrificando o seu artista. Então, as pessoas precisavam ter mais essa consciência, entendeu? De que você, hoje em dia, nenhum artista, ainda mais da área de musical, precisa dessa disseminação, tá? Precisa da disseminação de um programa especializado, precisa, né? De jornalistas especializados, né? Até de tiktokers especializados, tá? Tudo precisa. Isso ajuda a difundir, mas é o trabalho dessas pessoas. Essas pessoas não estão fazendo isso amadoristicamente. Então, a gente já tem caminho. Os artistas já têm um caminho de difundir. Eles não precisam que a obra seja difundida copiada, porque a pior maneira de difundir a obra é copiar. Aí, uma coisa que eu já escutei, Ricardo, é o seguinte: vocês falam isso, mas se eu entrar no YouTube, eu encontro qualquer música de qualquer artista. E ele está ganhando por isso? Não é bem assim, né? Não é verdade. Experimenta fazer um vídeo de qualquer coisa e põe uma música do Roberto Carlos. Bloqueiam na hora. Seu vídeo não dura 5 minutos. Pega qualquer coisa, qualquer vídeo e põe a música do Eagles, né, Hotel California, por exemplo, vai sair imediatamente. E, às vezes, até tem pessoas no YouTube, tem um youtuber muito famoso americano, que ele fala de música, né? Ele ensina a tocar, ele fala não é que ele ensina, ele até ensina, ele tem um curso dele, mas esses vídeos dele, ele fala o melhor solo de guitarra, o mais longo, o mais bacana, o mais bonito, de bateria, ele faz esse programa. E ele não consegue nunca aquele solo de guitarra do Hotel Califórnia, que é bacana e tal, ele não consegue colocar. Se ele coloca, o vídeo dele é derrubado. Então, não é bem assim. O que acontece é o seguinte: essas plataformas, elas não policiam, tá? Mas todas elas, a maioria delas, e aí vale para marketplace também, a maioria delas, quase a totalidade, atualmente, tem o que a gente chama, vem em inglês, né? Infelizmente, ou felizmente, a internet, a tecnologia é em inglês, que é o takedown, é o notice and takedown. Você notifica e eles retiram, tá? Então, é lógico, se eu entro na Amazon, por exemplo, eu tenho um produto lá que tem a minha marca, e eu faço uma reclamação para a Amazon, diz, vocês estão vendendo esse produto com a minha marca e eu tenho o registro, está aqui o registro. Vocês não podem vender. Eles tiram na mesma hora. Mercado Livre, a mesma coisa. Entendeu? Você vai ter que justificar, tem um procedimento. Eles não policiam, tá? E eles não policiam porque eles acham que policiar, primeiro, é praticamente impossível, né? Fisicamente, né? Humanamente impossível. E você pode começar a ter uma fiscalização que se torne censura. Entendeu? Então, diferentemente de ter lá, tiraram o meu vídeo porque eu reproduzi uma música do Roberto Carlos, tiraram o meu vídeo porque eu falei mal do Roberto Carlos.
mas talvez falar mal dele, não estou falando mal dele, não tem nada Não, ele, sim, não. mas de repente é o direito da sua opinião até aí, tudo bem. Aí pode entrar lá alguém que leu o meu livro, pode entrar lá, botar um canal no YouTube, esse livro é uma porcaria, eu discordo, eu acho o livro muito bom, mas eu acho maravilhoso. Obrigado. A pessoa pode botar lá, é ruim, não gostei, não presta, o autor é um idiota, aquelas coisas todas, tudo bem, né? Desde que você tenha um limite lá de que não seja moralmente ofensivo, né? Não gostou do livro, não gostou do livro, pode dizer. Então, se eles também... Como é que você define essa política, vamos dizer assim, né? Essa sintonia fina para essa política? Por isso que eles têm o sistema de reclamação. Tá? Entendo. E funciona. Tá? E funciona. Agora, alguém vai ser multado, vai ser preso? Não. Não pelo YouTube. Né? Mas reproduzir filme, como o pessoal faz, baixar filme, né? Isso tem uma celeuma danada também, porque existem produtoras de filme, eu já trabalhei para algumas delas, que tem um sistema que ela detecta qual foi o IP, apesar do IP ser dinâmico, Sim, mas ela consegue. Qual foi o IP que baixou aquele filme naquele momento. Tá? Aí elas entram com uma ação com base na lei geral da internet, conseguem identificar, esse IP nesse dia, nesse horário, estava com o Ricardo, tá? Então foi o Ricardo que baixou o filme. E eles notificam e pedem uma indenização pelo filme que foi baixado. Tá? Eles pedem pelo filme que foi baixado e caso descubram que você não somente baixou, mas distribuiu, é pior ainda. A alegação, Sérgio, é o seguinte, a alegação deles, eu não sei explicar isso para você tecnicamente, tá? Mas a alegação é o seguinte, quando eu faço um download, quando eu baixo um filme de um streaming desses, que normalmente é um streaming ilegal, é um Pirate Bay desses, alguma coisa dessa. Sim. Na verdade, o que eles dizem é o seguinte, é que eu não estou baixando só para mim, eu estou baixando e distribuindo. Tá? Ele já parte do pressuposto que você baixou e vai distribuindo. Baixou e distribuiu, entendeu? E essa reprodução, a reprodução indevida, quando você não consegue determinar quantas cópias foram feitas, quantas cópias foram reproduzidas, isso de qualquer obra artística, um livro, por exemplo, né? O livro foi reproduzido, eu não consigo determinar qual foi o número, porque não tem como provar isso. Sim. A lei diz que vai ser cobrado uma indenização equivalente à venda de 3 mil exemplares. Olha só, interessante. Isso é a lei que diz. Tá? Então, por exemplo, alguma editora aí gostou muito do meu livro, mas não falou com a minha editora, não pegou uma licença, não pegou nada, começou gostei do livro do Ricardo, vou reproduzir. Né? Aí aquilo, né? Eu devia ficar orgulhoso, né? Apesar de não estar ganhando nada. Aí o que vai acontecer? A minha editora ou eu, a gente vai atrás dessa publicadora para parar com a infração do direito autoral, que isso é infração do direito patrimonial, do direito econômico, a gente vai atrás e a editora que reproduziu não consegue provar quantos vendeu. Não tem nota fiscal, ou tem caixa 2, tem caixa 3, não tem. Qual vai ser o mínimo? O mínimo vai ser, ela vai me pagar o equivalente a 3 mil exemplares. Ok, perfeito. É isso. Tá? Uma coisa que tem muito aí também, mantendo ainda a conversa na internet. Eu estou precisando de uma imagem X. Eu entro no Google ou em algum outro buscador, digito lá, me vem uma série de imagens. Sim. Imagens que às vezes criadas, imagens inventadas, imagens não sei o que lá, e às vezes imagens quadros. Eu tenho diversos amigos que são ilustradores e eles têm um perrengue. Eles falam, cara, normalmente assim, eu abro um site X, eu vejo lá uma imagem, uma criação minha, uma ilustração que eu fiz para algum outro trabalho. Ou ele cria, ele é um desenhista, ele é um ilustrador, ele vai criando e coloca no site dele, no Facebook dele, nas redes sociais dele. Quando ele vai ver, tem até livro. Tem um amigo meu que fala assim, cara, ele falou, eu já encontrei em livro uma ilustração minha que eu não recebi nada por aquilo. Porque o cara pegou na internet.
Eu não duvido. As pessoas também não entendem o seguinte. Primeiro, eu recomendo a qualquer artista, qualquer autor que ponha qualquer trabalho na internet, que diga se a reprodução é permitida, se a reprodução não é permitida. Tá? Tá. Então, dá um pouquinho de trabalho. Mas o seu amigo que é ilustrador, né, que é desenhista, que ele ponha lá, botou uma imagem dele, o direito autoral pertence ao fulano de tal. Tá? Uhum. Proibida a reprodução, exceto com autorização, aí põe o texto que ele quiser, põe o e-mail dele se ele quiser. Tá. Então, eu recomendo que faça isso. Ricardo, desculpa te interromper, mas somente essa indicação já é o suficiente? Ele não precisa registrar a obra? Não. Só essa indicação, proibida a reprodução. Na verdade, não precisava nem essa indicação. Aí tá? a gente está entrando no campo da ética, né? Mas acho que aí não, dá outro programa. É aquele negócio, o pessoal fala assim, mas por que eu não posso? Estava lá. Eu não ando com uma camisa, com uma placa escrita assim, por favor, não me mate. Me matar é crime. Perfeito. Deixou de ser crime porque eu não ando? Não, ninguém pode me matar, por mais que não goste de mim nem do meu livro, né, Sérgio? Mas não pode me matar. Tá? Então, a mesma coisa, eu não tenho de que dizer que é crime, porque a lei já diz, mas eu posso dizer, olha, tá aqui, vou só reforçar a ideia, né? Já que não é tão difícil fazer assim, tá aqui, mas não é para ser reproduzido. Eu estou botando aqui porque eu sou autor, eu faço com a minha obra o que eu quiser, mas não é para você pegar e fazer, tá? Outra coisa, não precisa de registro, pode ser feito o registro do direito autoral de todas as obras, tá? Marca é uma outra coisa, tá? Marca precisa de registro. Mas vamos ficar na parte do direito autoral. O direito do autor nasce quando ele publica ou divulga a obra, tá? Uhum. Então, eu não preciso, por exemplo, esse meu livro, eu não precisava ter registrado esse livro. É lógico que ele está registrado, aí tem depósito legal, porque foi publicado, aquela coisa toda, tá? Mas vamos dizer, eu fiz o manuscrito do livro. Se eu divulguei, fiz isso, vamos lá de novo, né, Sérgio, na época da gente, mimeógrafo, né? Mimeografei as cópias e distribuí, botei meu nome. Eu sou o autor, até que apareça uma prova melhor disso. Então, aí o Sérgio vai falar, não, peraí, ele distribuiu isso em 2023, eu já tinha distribuído isso em 2020, está aqui, tem uma prova que eu fiz, a prova, aí é prova, discussão. A diferença entre você ter o registro e você não ter o registro é que fazer a prova é mais complicado. E o registro, como ele é dado os registradores, são agências, né, são autoridades do governo, então todos os atos dela têm uma presunção de legalidade. Não é que é imutável, não, tá? Eu posso desconstituir qualquer registro se eu tiver uma prova melhor. Entendo. E, inclusive, Sérgio, é protegido não só no Brasil, é protegido em todos os países que são membros da Convenção de Berna, sem qualquer registro. Então, eu publiquei eu divulguei minha obra aqui no Brasil, não fiz registro nenhum. Alguém pegou esse livro meu, traduziu para o italiano e publicou na Itália, ele violou meu direito autoral, eu não tenho registro nenhum na Itália. Tá? Música, vídeo, interpretação, obras plásticas, né? Esculturas, pinturas, desenhos, é o mesmo princípio. Tá? E o que as pessoas, como usuários, precisam aprender é que o Google Imagens, ele é um buscador de imagens, ele não é um fornecedor de imagens. Exato! Tá? Existem sites que fornecem imagem. Tá? Existem sites que fornecem música para você botar no seu vídeo. Eu represento um. Tá? E o que a pessoa tem que prestar atenção, o usuário... Tem músicas gratuitas, inclusive, né? Existem composições gratuitas liberadas. E o que as pessoas têm que prestar atenção nesses sites é que, para determinados usos, é gratuito, para outros não é. Tá? Então, eu tenho uma imagem lá de Papai Noel, vou fazer um cartão de Natal para minha família, vou distribuir, minha família são 100 pessoas, vou distribuir para 100 pessoas. Provavelmente tem uma licença lá dizendo, olha só, uso particular, doméstico, até tantas cópias, é gratuito. Tá? Agora, eu vou pegar essa mesma imagem, meu patrão gostou, meu chefe gostou pra caramba. Ele falou, vamos fazer um cartão de Natal aqui para a empresa, corporativo. usando... Aí
distribuiu para 5.000 pessoas, 10.000 pessoas. Aí é outro uso. Então, mesmo nesses sites, o usuário tem que prestar atenção nas licenças. Se não entendeu a licença, pula daquele site e vai para outro, porque tem vários. Tem vários sites de imagem, tem vários sites de melodia para você botar em música, em vídeo. Então, você pula, não entendi. Não está claro essa licença aqui. Gostei muito dessa imagem, mas não está claro, pula para outro ou pergunta para o cara, né? Fala assim, você escreve lá, deve ter um fale conosco, deve ter um tire sua dúvida. O cara está querendo assim. Vender, né, Sérgio? O cara está querendo vender, ele não vai botar? Aí ele vai dizer, olha só, essa imagem aí custa $1 milhão. Pô, legal, bacana, passar bem, vou procurar outro, né? E vai. O que não pode, e infelizmente, tem usuários corporativos de grandes corporações, eu não vou nem falar nome aqui porque eu represento contra eles, né? Que vão nesses sites e pegam, mas tá lá, tem licença, sim, tem licença gratuita, mas aonde diz que tem a licença gratuita, diz que a licença é gratuita para isso, a licença é paga até tanto para isso, antigamente... Sim, tem os termos, tem, né? Os termos, entendeu? Então, é como o usuário tomar essa precaução, tá? Entendo. Ricardo, uma coisa, muito se fala também da questão do domínio público. Quer dizer, cantar parabéns a você, que eu acho que é o exemplo mais famoso. A gente pode cantar parabéns a você na festinha de aniversário? Pode, mas saibam que o parabéns a você tem direitos autorais, né? Antes de entrar no domínio público, você falou da música, tá? Parabéns a você lá. Por exemplo, quando você reproduz uma música, tá? Você tem pelo menos dois titulares de direitos, tá? Sobre a música. O compositor, que criou a música, a melodia, a letra. Às vezes, um criou a melodia, outro criou a letra, Sim. Né? E o intérprete. Assim, o bloco composição e o bloco intérprete, né? Isso. Você tem esses dois. Bom, bem colocado, tá? O que acontece? Quando o ECAD, que é o Escritório Central de Arrecadação de Direitos Autorais do Brasil, ele cobra direitos sobre as músicas que são reproduzidas no Brasil. Rádio, internet, tá? E reprodução pública. Tá? Aí vamos lá. Qual é a definição de reprodução pública? Eu fiz uma festa na minha casa, só para minha família, porta fechada. Não é uma reprodução pública. Tá? É uma festa privada. Eu fiz uma festa de aniversário na minha casa, abri a porta, deixei todo mundo entrar. É uma reprodução pública. Tá? E aí, na verdade, o que você paga é direitos ao intérprete das músicas, se forem interpretadas. Botei música lá de Caetano Veloso. Vou pagar. Tá? Vou pagar. Aí vai, compositor, bloco de intérprete, né? Ou só reproduzir músicas instrumentais. Aí é o compositor, né? Os intérpretes também. Claro. Os músicos também são intérpretes. Então, um aspecto é esse. Vamos lá para o lado do domínio público. O domínio público, você lembra que eu falei que a gente tem a Convenção de Berna, tá? E a gente tem a Lei de Direito Autoral brasileira. A regra na Lei de Direito Autoral brasileira, a regra é o seguinte: os autores têm direitos patrimoniais, os direitos morais não cessam nunca. Tá? Okay. O que eu quero dizer? Quais são os direitos morais? O Romeu e Julieta vai sempre continuar sendo de Shakespeare. Acabou. Tá? Eu posso publicar? Posso. Caiu em domínio público? Caiu. Tá? Mas eu não posso publicar dizendo autor, Ricardo Fonseca. Ok. Tá? Porque isso é uma violação do direito moral. Quem cuida desse direito moral de um autor que morreu há tanto tempo? É o próprio Estado. Tá? É o próprio. Por quê? Porque aí parte do princípio que o Estado não quer que o consumidor daquele bem cultural seja enganado quanto à origem. Entendo. Tá? E nem quer que alguém se aproveite daquilo. Quem premia o autor, premia entre aspas, quem garante a remuneração dos autores, garantindo o direito autoral, é o Estado, né? Então, se alguém viola, tem ação judicial, é o Estado. Ele garante para quem tem aquele direito legítimo. Para quem tem um direito ilegítimo, ele não pode garantir.
Pelo contrário, né? Então um aspecto esse. A lei nossa de direito autoral, ela diz o seguinte, a norma mais geral o direito patrimonial é durante toda a vida do autor, mais 70 anos após a morte do autor, contado de 1º de janeiro do ano subsequente. Tá? Uhum. Então, por exemplo, escrevi meu livro e morri em 2023. Tá? Bate na madeira aqui. Bate na madeira aí, por favor. Mas tudo bem. Vai contar 70 anos a partir de 1º de janeiro de 2024. 2024. Então, até 2094, os meus herdeiros têm direito ao direito autoral da parte patrimonial. Tá? Em 2095, então, o livro 2095, cai em domínio público. Quem quiser usar, pode usar. Tá? Não pode copiar, é diferente. Não pode pegar o seu livro e falar, agora isso aqui é meu. Não posso tirar o nome. Não pode tirar o nome, claro. Não posso tirar o nome. Quero publicar o livro do Ricardo? Quero, mas eu posso publicar. A gente viu isso aí muito recentemente. Você, do mercado editorial, você vai saber melhor do que eu. Os diários de Anne Frank. Sim. Com o Pequeno Príncipe. Né? Teve essa discussão toda. Agora, tem que tomar alguns cuidados, tá? Porque tem a Convenção de Berna. A Convenção de Berna, ela diz o seguinte, o tratamento para o autor é sempre o tratamento mais privilegiado. Tá? Pode ser o tratamento nacional no Brasil, desde que o país de origem do autor garanta. Então, vamos imaginar, vamos pegar o caso do Saint-Exupéry, né? Exupéry, falei certo? Tá. Francês, tá? O Brasil e França são membros da Convenção de Berna. Qual é o tratamento melhor? Vamos imaginar, eu não sei qual é a lei, o que diz especificamente a lei da França. Mas vamos dizer que a lei da França, em vez de falar 70 anos, a Convenção de Berna não fala 70, fala 50 anos após a morte do autor, contado de 1º de janeiro. A lei brasileira fala 70. O que é melhor? É a lei brasileira, 70. Só que o que houve no caso do Pequeno Príncipe é que tinha uma lei francesa que ela estendeu a validade dos direitos autorais dos autores, artistas que morreram durante a Segunda Guerra ou que lutaram durante a Segunda Guerra, tá? Então, aquele período foi estendido para algum. Então, todo mundo estava achando no Brasil que estava em domínio público. Opa. Então, isso é uma outra conta que você tem que fazer. Às vezes, no país de origem caiu em domínio público, eu tenho uma discussão judicial disso, e no Brasil não caiu. É doido. Eu tive isso há muitos anos com aquele Ed Wood, né, que era aquele diretor de Hollywood. Os filmes dele tinham caído em domínio público nos Estados Unidos, no Brasil não tinham. Então o pessoal começou a importar vídeo, você vê que é antigo a coisa, Sérgio, videocassete, tá? Eles começaram a importar e não podia. E o mais interessante é o seguinte, tinha caído em domínio público nos Estados Unidos, não tinha caído em domínio público em vários países da Europa, tinha uma empresa europeia que explorava esses direitos na Europa e na América Latina. Caíram matando. Aí a gente mostrou para eles que não pode. Tá? Então, ainda tem esses detalhes, a lei específica. Tá? O caso da Anne Frank, o diário de Anne Frank, também não vou entrar em detalhes, eu sei que por favor. A Anne Frank era holandesa, né? Era judia, mas eu acho que na Holanda, era nascida lá, e a maior parte da vida dela foi lá, e não tinha nenhuma lei específica para esses casos, tá? Só que muitas editoras, não foi só aqui no Brasil, mas muitas editoras em todo o mundo, cometeram um erro. O escrito tinha caído em domínio público, as fotografias não. Olha só. Porque as fotografias, muitas eram do pai dela, que morreu muito tempo depois dela, né? De tios dela. Eu acho que tinha até um tio que estava vivo. Entendeu? Então, você podia reproduzir o texto, mas não podia reproduzir as fotografias. E aí o pessoal, quando sai publicando tudo. Então, essas questões de domínio público, elas são muito complexas. Tá? Imagina. Quando você lida principalmente quando você lida com autores e obras estrangeiras. Tá? Os Estados Unidos, por exemplo,
até a entrada da Convenção de Berna, que foi em 1989 nos Estados Unidos, é muito confuso. Muito confuso, muito confuso. Tá? Volta e meia tem aquela notícia lá do que o Mickey Mouse caiu em domínio público, todo mundo vai poder fazer o Mickey Mouse. Só que não é bem assim, porque aí o que aconteceu, Sérgio? O Mickey Mouse virou marca, né? Sim, marca exatamente. registrada. Então, você não pode mais reproduzir o Mickey Mouse, porque o Pato Donald, porque eles são marcas registradas. Ou seja, existem formas e formas e formas dos autores, dos criadores se preservarem e garantirem o direito às suas obras. E existem formas e formas e formas de você que quer usar alguma dessas obras ser ético. Tudo, na verdade, se a gente for peneirar, a gente cai numa coisa chamada ética. É isso, né? Agora, você imagina, aí eu disse, mas é injusto que a Disney, né, como corporação, e aí entra, por que a marca é protegida? O direito autoral é protegido para proteger o autor. Isso é uma área cinzenta, o direito patrimonial. As patentes também, de certa forma, para proteger o investimento que é feito para desenvolver aquele produto. Tá? Agora, mas numa ponta você tem o direito autoral, na outra ponta você tem o que a gente chama de concorrência desleal, nem se chama na área, mas quase que um enriquecimento ilícito. Tá? E a proteção ao consumidor. Então, imagina que você fala assim, você pega, vamos imaginar, é meio absurdo, mas a gente conhecendo o ser humano um pouquinho, a gente sabe que não é impossível. Eu já não acho, depois de tantos anos, essa questão do absurdo, eu sempre me renovo. O absurdo é relativo, né? Aí, olha só, você vai lá, o cara faz um parque faz um parque de diversões em qualquer lugar do Brasil ou em qualquer outro lugar e põe lá Mickey Mouse, põe isso, põe aquilo. Aí, o Ricardo Pinho lá com os netinhos dele, não posso ir para Disney na Flórida, né? Mas posso ir para essa Disney aí, ó, que tem um Mickey aqui, que fica aqui em Niterói, não posso ir lá? Vou lá, vou levar meus netinhos lá. Aí eu chego lá, não é nada daquilo. Então, você protege a marca para proteger o consumidor, o titular da marca, sim, o dono da marca também, né? Porque a marca é uma vantagem competitiva, né? Lógico, quem tem um Mickey Mouse tem uma vantagem competitiva. Claro. Quem tem a Mônica, a turma da Mônica, tem uma vantagem competitiva, né? E não cabe a ninguém aproveitar disso. Agora, esses direitos, eles acabam se entrelaçando, né? E a marca é para proteger o titular e o consumidor. Eu quero ver o Café Cultural, né, da Mega Brasil com o Sérgio. Eu não quero ver o Café Cultural da rádio, entendeu? X. Não é isso, não é isso que eu quero, entendeu? Eu não quero tomar Coca-Cola da Tubaína, né? Claro. Eu não quero, entendeu? Eu quero tomar Coca-Cola, ou não quero. E aquilo, até mesmo quando você fala assim, estou comparando de uma maneira preconceituosa, né? Desprezando a tubaína, não, pode ser. Tem consumidor que prefere a tubaína ou só pode comprar a tubaína, então a tubaína tem o mercado dela. Eu acho que isso é importante, Ricardo. É o seguinte, esse papo, ele é despido de qualquer tipo de preconceito. Não. Ele é despido de qualquer tipo. Assim, nós estamos falando o seguinte: não interessa cor, classe social, preferência sexual, religião, não interessa nada. Interessa uma coisa que significa respeito. Quer dizer então que eu vou fazer uma festa da minha sobrinha e eu não posso fazer uma festa com o tema do Mickey? Depende. Você vai comprar os produtos que você vai colocar na festa numa loja oficial? Esses produtos são licenciados pela Disney? Você pode fazer a festa do Mickey, claro. Mas quer dizer que se a polícia aparecer, se eu morar no mesmo prédio do Ricardo e ele vê uma festa do Mickey, ele pode vir aqui e falar, olha, você está sendo danoso ao direito da Disney? Não. Agora, a sua sobrinha quer uma festa
do Mickey. Ela não quer uma festa do monstro X. O que acontece normalmente é isso, né? Esses paralelos acabam desrespeitando a própria Não tem figuração. padrão nenhum, É. não tem nada. A gente sabe, é a sua marca aí, Café Cultural, que está aí atrás de você aí no seu banner. É muito simples, tá. É muito simples, mas eu aposto que tem qual é a cor que usa no café, qual é o Certinho, Pantone do exato. Cultural, quais são as máscaras, a posição. Eu não posso pegar isso aí e botar isso de qualquer jeito. Isso vamos falar, numa marca que eu estou dizendo assim, que não é um personagem. Exato. Sim. Entendeu? O personagem tem proporção, entendeu? Então você não vai fazer um Mickey mais orelhudo, menos orelhudo, né? Então, porque senão não fica o Mickey, né? Fica o Mickey. Eu já nem vejo mais essas coisas, Sérgio. Tem um circo aqui perto, aqui é proibido esses anúncios de carro com alto-falante, mas continua existindo. Aí tem um circo montado num shopping aqui perto, não vou dizer nem onde é para o pessoal não identificar, que o carro passou ontem aqui. O pessoal passou... Não, e circo em Niterói é um problema sério. O carro passou aqui falando, show com o Mickey, show com a Minnie, show com aquele... Como é que fala? Aquele dos Transformers, ele falou o nome lá do caminhão lá. Cara, ele em 5 minutos... Qual a chance disso ser alguma coisa licenciada, direitinho, bonitinho? Nenhuma. E eu sei que em menos de 5 minutos que ele me passou aqui pela rua, ele fez 500 infrações. Brincadeira. Não, esse papo é tão sério, Ricardo, é tão sério. Eu lembro quando eu estava fazendo os meus estudos ainda de marketing e comunicação, um dos exemplos mais utilizados era da própria Coca-Cola, isso Sim. todo mundo sabe. A Coca-Cola é vermelho. Não existe Coca-Cola verde, não existe Coca-Cola roxa, não existe Coca-Cola azul, a não ser o patrocínio da festa de Parintins. E no Grêmio também. E na Arena do Grêmio. Na Arena do Grêmio também? Também, essa eu já não sabia. Eu acho por exemplo, que ainda. Ficou tão famoso, a festa de Parintins, ela é tão importante, ela é tão Sim. significativa, ela é tão representativa, que a Coca-Cola patrocina, a Coca-Cola apoia. Só que a Coca-Cola chegou para eles e falou assim, só que é o seguinte, a festa de Parintins, todo mundo sabe, é uma disputa entre 2 bois. Um boi vermelho e um boi azul. E ela virou e falou assim, mas não dá para ter o boi azul. O pessoal de Parintins falou, desculpa, então não dá para ter o patrocínio da Coca-Cola aqui. Então, né? Quem é mais forte? Quem é mais forte? Não é uma briga de forças, é uma briga seguinte, eu quero ter a minha marca aliada. Ou seja, há um evento cultural. Importante, significativo, representativo, e mais ainda, de repente a Coca-Cola poderia falar, não, eu quero patrocinar o boi vermelho. Agora eu não lembro se o garantido ou o outro lá, qual, mas eu quero patrocinar só o boi vermelho. E aí viria a Pepsi, que é azul, e patrocinaria o outro. Só que é uma disputa entre os dois. Alguma das duas marcas vai querer perder? Não, todo ano tem um vitorioso. E eles não vão querer ficar... Já disputam, né? Você, estudioso de Nossa, já disputam. Existem batalhas maravilhosas nesse universo do marketing, da propaganda, da publicidade entre as duas. O que a Coca-Cola fez? Existe. Na festa de Parintins, Coca-Cola pode ser azul. Olha, e você, Sérgio, falando da festa, eu gosto sempre de falar, porque as pessoas, quando falam em propriedade intelectual, põem tudo debaixo desse guarda-chuva, pegam pelo lado de patentes, pegam pelo lado das patentes farmacêuticas, e eu tenho uma outra visão, né? Eu defendo isso também por dever de ofício, né? Mas as pessoas esquecem o seguinte, a proteção do direito autoral, quantas pessoas de origem humilde que, graças à proteção do direito autoral, saíram da sua origem humilde e hoje são pessoas bem-sucedidas na vida. Acho que, dos nossos artistas, eu acho que 80%. Ou mais. Entendeu? São poucos os artistas nossos, e não estou falando isso com desprezo nenhum, mas são poucos. Não, de forma alguma. Inclusive com respeito. Isso é respeito e reconhecimento. É o fato. Então, o que permitiu a essas pessoas foi a garantia
Sim, os músicos, os intérpretes, eles fazem show, sim, mas se todo mundo pudesse filmar o show e reproduzir o show sem pagar nada para eles, né, eles não tinham reconhecimento nenhum. Essas festas, manifestações culturais, que o Brasil é pródigo, você vê o Carnaval no Rio de Janeiro. Carnaval no Rio de Janeiro tem os sambas enredos, tem os compositores que recebem, tem aqueles vídeos que são produzidos, são distribuídos. O que protege isso? O que protege isso é direito autoral. Sim. Então é aquilo, como a gente fala, né? Tem um aspecto positivo e tem um aspecto negativo, como tudo na vida. Né? Eu tenho uma fechadura na porta da minha casa, que pode ser para evitar que pessoas ruins entrem na minha casa e façam mal à minha família. Mas eu também posso trancar a porta e não deixar minha mulher sair, ser violento com ele. A fechadura tem culpa? Não, a fechadura não tem culpa. É um instrumento, né? Ela é um instrumento, entendeu? Então é o que você falou, é o que a gente faz disso, entendeu? É como a gente trabalha disso. Tá? Então, o Romero. Não, esse teu exemplo foi fantástico. Foi fantástico. É o seguinte: uma coisa é o seguinte: por que um show é tão caro? Muito bem, um show no Brasil é muito caro por causa de imposto, tá, gente? Ele poderia ser muito mais barato do que ele é. Mas tudo bem, essa é outra coisa. Por quê? Todas as músicas que vão ser interpretadas naquele show têm direito autoral. Sim. Mas o Chitãozinho e Chororó, ele só vai cantar música. Hoje eles podem só cantar música deles. Sim. Eles têm podia. Por quê? Porque eles que não podia, né? Que foi o exemplo que o Ricardo deu. Nem tinha, né? Então, mas eles assim, então, um show, eles vão cantar, sei lá, 20 músicas. Dessas 20 músicas, tem direitos autorais. Diferente. Mas eu fui no barzinho e tinha lá um mocinho sentado, muito bom, aliás, fantástico, tem futuro aquele rapaz, e ele passou a noite cantando Chitãozinho e Chororó. Ele pagou alguma coisa? Não. Mas é que nem você falou. Era uma coisa, não era privada, porque era um barzinho, era público. Mas o ECAD pode ter ido em cima, tá? Mas é exatamente, quer dizer, o ECAD pode ir em cima do bar, não do rapaz. Do bar. Né? Não. Outra coisa também, Sérgio, que eu acho que entra na conta do show é, como você falou, as estruturas são caras, né? Os artistas, como a gente falou um pouco atrás, os artistas têm que aproveitar o momento dele, né? Então, eu como artista, eu não posso fazer 10 shows de 10 mil pessoas, eu tenho que fazer um show de 100 mil, né? Para isso ser economicamente viável para mim. Né? Porque eu faço um de 100 mil em São Paulo, faço um de 50 mil em Belo Horizonte, faço um de 100 mil no Rio de Janeiro. Né? Qual seria a minha agenda se eu tivesse que fazer 10 de 10 mil? 5 de 10 mil? Né? Não tem agenda. Então, outra coisa também, eu não sei se ainda é assim, mas os músicos, eles recebem pela performance. Então, os músicos que estão no show, eles vão receber pelo show. Normalmente, cada show que eles fazem, eles vão receber. Normalmente, quando eles vão para o estúdio e gravam um disco, eles recebem uma vez só. Uma vez só. Por mais que o disco seja vendido. Né? E disco aqui, pessoal, eu estou falando do disco é porque eu sou antigo, tá? Mas é CD. Sim. CD. E vale para os streamings, vale a mesma coisa. A gravação. Vale a mesma coisa. A gravação. É uma vez que eles recebem. Agora, nos shows, eles recebem todas as vezes que eles vão. E aquele pessoal que está lá, os músicos que tocam com esses artistas, né, de top, artistas top, não são qualquer músico, né? Não é o Ricardo Pim que aprendeu. Tanto que você olha, você vê, né? Fala, não, mas esse percussionista eu já vi ele no show do outro lá, porque o cara é bom. O cara é bom. Você vê, percussionista, back vocal, sempre as mesmas pessoas. Então decoração vale a mesma coisa. Por exemplo, eu montei um bar. Eu quero colocar quadros na parede, assim, eu vou daqui no lado. Assim, foi bom você falou agora. Tem as reproduções, tem várias e várias reproduções, e eu coloco ali. Tá, ficou lindo o meu bar. Meu amigo, você corre o risco de teu bar ser fechado por causa disso. Olha, eu vou te falar uma coisa. Deu, pelo menos eu não sei em São Paulo. Aqui pelo Rio, essa área aqui do Sudeste, o pessoal está com um modismo agora de bares temáticos. Aqui em São Paulo também.
Aí o cara pega um videogame, não vou nem falar nome de ninguém, de nenhum videogame, tá? Mas pega um videogame desse famoso, bem famoso, muito famoso, que pegou aí uma geração dos meus filhos para cá, de 30, 40 anos, né, ou mais, um pouquinho, e bota isso como tema. E aí reproduz os personagens, os cenários do jogo. Faz lanche com o nome de personagem. Gente, isso é infração. Esse pessoal vai atrás. A Nintendo, que tem um portfólio grande de jogos, e desses jogos muito famosos, ela vai atrás. Ela tem um departamento só para cuidar disso, tenho certeza disso. E outra coisa, até a gente falou, Sérgio, você falou do YouTube, né, do Takedown lá, põe uma música de jogo da Nintendo num vídeo. Pô, você faz um café cultural conversando comigo, aí no fundo põe uma música lá de qualquer jogo na Nintendo, vai sair. Vai sair, não vai pro ar, não vai pro ar. Não vai sair imediatamente. Então, eu fico com pena. Eu fico com pena, por quê? Porque você vê que a pessoa, quem investiu, fez um esforço. Investiu. A ideia foi ruim? Não foi ruim a ideia, mas tem que fazer direito. Mas, ou você pede autorização e vai ficar muito caro, vai ficar inviável, ou você não faz. O esforço, o tempo que você está... O tempo que esses bares, esses restaurantes, o tempo e o esforço, o investimento que eles fizeram para ter isso, e que vão deixar de ter, vão ser obrigados a deixar de ter, eles teriam desenvolvido alguma coisa própria. Sabe o que eles poderiam ter feito? Chama um artista, chama um pintor, um escultor, alguma coisa, chega para ele e fala o seguinte: quer fazer 2 meses aqui no meu restaurante? Me dá os quadros, coloca o preço. Tem vários, aqui em São Paulo tem vários, pelo menos. Sim. Tem o quadro do cara, tem o preço embaixo. Ou seja, olha, no mês de agosto, o restaurante tal, nós vamos estar com a exposição de tal artista. Pronto. Paga um. Exato, paga alguma coisinha, um royalty para ele, deixa ele trazer amigos. Quer dizer, tem formas e formas e formas de fazer isso de uma forma positiva, na legalidade. Sim, olha só, tem tantos grafiteiros, não pichador, né? Grafiteiro, né? Eu não sei em São Paulo, não sei se conseguiram, né? Na época, esqueci até o nome dele, graças a Deus. Queria tirar todos os grafites aí de São Paulo. Não. Não sei se conseguiu tirar. Não conseguiu, não conseguiu. Tá. Mas então, tem tanto grafiteiro, né? E é arte. Você vê o Cobra hoje. Cobra hoje fez um painel aqui de homenagem para Águas de Niterói, da cidade, os 450 anos da cidade. Belíssimo, fez um painel belíssimo. Volta e meia, agora eu marquei uma publicação dele, agora volta e meia recebo coisa, ele anda pelo mundo inteiro fazendo painel. Mas ele hoje é o Cobra, que todo mundo conhece, mas ele começou de algum lugar, né? Então, como você falou, pega um profissional desse, um artista desses, e fala, vem aqui no bar, vamos fazer, você faz aqui, você vai grafitar tudo, a gente tira foto. Aí, daquele mês, daqueles 2 meses, daqueles 3 meses, os sanduíches vão ser temáticos em relação àquilo. Quer dizer, você tem, inclusive, giro da sua criatividade. Agora, por exemplo, você falou muito bem, o painel do Cobra em Niterói. Eu posso ir até Niterói e fotografar o painel do Cobra? Não só pode, como deve. Pode. Eu posso fotografar para que eu tenha. É um ponto interessante, Sérgio. Tem um artigo da lei de direito autoral que diz que as obras plásticas colocadas permanentemente em logradouros públicos, elas podem ser reproduzidas, tá? Então, assim, mas não é reproduzido para vender. Exato, eu posso fotografar para ter minha lembrança. Fiz uma viagem, fui lá visitar o Ricardo, tomamos um chopinho gostoso. Ele me mostrou o painel, eu fotografei. Olha que coisa bonita, fotografei, é meu, eu guardei. Agora, eu não posso usar isso na capa de um futuro livro que eu vou escrever. Você não vai fazer um livro, você vai usar, entendeu? Aí você já está dando um sentido comercial. Mas tinha muito essa questão, mas a obra está em logradouro público. Falava isso muito aqui no Rio de Janeiro, também do Cristo Redentor. Aí um dia eu conversando com a Arquidiocese, o advogado da Arquidiocese do Rio de Janeiro falou para mim, Ricardo, só que acontece o seguinte,
ele pode ser visto de logradouro público, mas aquela estrada que leva até ele, o lugar onde ele está, não é um logradouro público, é particular. Olha só. Aí começa, aí você vê os detalhes, entendeu? Você vê os detalhes das coisas. Eu viajei uma vez para a Suécia, para Estocolmo. Cheguei em Estocolmo, vi um outdoor com MAC de Niterói, que é uma obra do Niemeyer. Falei, cara, isso é da minha cidade. Isso tá. O que você está fazendo aqui? E eu tenho certeza que quem usou a foto não pagou nada, nem para a fundação do Niemeyer, nem para a cidade de Niterói, nem para ninguém. Tá? Então, hoje tem uma tendência que tendência de decisões judiciais, jurisprudencial, no sentido que você está falando. Eu fui a Niterói, pô, bacana aquele painel do Cobra, né? Que legal, gostei, tirei uma foto, guardei para mim de recordação. Até passei para o Sérgio, até botei num grupo de WhatsApp, gente, olha só que bacana esse painel do Cobra em Niterói. Eu vi o MAC, falei, olha como é que é bonito esse museu de noite, iluminado. Agora, pegar essas imagens e transformar em colocar isso num outdoor, colocar isso numa propaganda, dar um uso comercial, a jurisprudência tem uma tendência a dizer que não, você não pode fazer isso, porque você está tendo proveito econômico, você tem que pagar alguém. Dizem, não sei se é verdade, que a Prefeitura de Nova York cobra toda a reprodução da Estátua da Liberdade. Tá? Já ouvi falar também. Eu não sei se é verdade. Tá? Aqui no Rio de Janeiro, o que eu, na época também eu fui conversar com a arquidiocese, porque hoje eu posso falar porque a ação foi perdida, mas os herdeiros do Paul, acho que era Landowski, que foi o artista que fez as mãos e a face do Cristo Redentor, eles queriam, não estava em domínio público, né? O avô morreu, 70 anos, eles queriam receber alguma coisa, mas aí acabou que quando eu conversei com a arquidiocese, a gente acabou descobrindo no documento que ele cedia esses direitos e depois, mais tarde, mas mesmo assim eles entraram com a ação. Eu não quis entrar com a ação, eles ficaram muito bravos comigo, entraram com a ação, ficou a advogada da Associação Francesa dos Artistas Plásticos, ficou muito brava comigo, porque eu me convenci de que não tinha direito, e eles acabaram entrando com a ação com outro escritório e acabaram perdendo, porque, inclusive, no diário do Paul, ele dizia que ele tinha cedido os direitos. Então, tinha uma confissão no diário dele, para o diário publicar, que os netos deviam conhecer. Né? Então, quando eu conversei com a arquidiocese por conta desse episódio, o que a arquidiocese disse é o seguinte, ela não protesta, ela não reclama se for usado como uma referência turística ao Rio de Janeiro, for usado como uma referência turística ao Brasil, né, for usado com... Agora, se começar a ter um uso que ela considere ofensivo à religião católica, aí ela protesta. E aí tem aquele episódio, tem um episódio ainda da época do Joãozinho 30, que o Cristo desfilou na avenida. Desfile, lembra? Aí o Cristo desfilou coberto com uma lona preta. Também diz a lenda que foi porque a arquidiocese protestou, é verdade. Com relação àquele uso que ela considerou um uso ofensivo aos preceitos da religião católica. É brincadeira. Então, ou seja, você tem trabalho, né, meu amigo? Nossa, você me lembrou. A Capela Sistina. Capela Sistina você não pode fotografar. Você pode visitar, inclusive é uma visita rápida, né? Você não passa muito tempo lá dentro. Pô, eu cheguei lá para visitar, faltava 1 minuto para as 4 horas, o cara não nem deixaram entrar. E você não pode fotografar. Sim. Mas se essas... Não, por quê? Existe uma marca de câmeras e filmes fotográficos japonesa que comprou os direitos da imagem da Capela Sistina. Sim. E essa empresa, com todo o seu corpo jurídico, ela renova esse direito assim, por 20 anos. Com 19 ela já renova. Ou seja, você saindo, você pode comprar várias fotos da Capela Sistina. Agora, não são suas. Às vezes a gente fica com essa má vontade, né? Poxa, podia ter tirado uma foto, agora se eu quiser foto eu tenho que comprar.
Cara, você está viajando, você já está em Roma, você já está dentro do Vaticano, É. sabe? O que você vai gastar numa foto não se compara com. Agora, e o direito é de. Agora, o que eu acho engraçado é que o direito é de quem? É do Michelangelo? Não, coitado já morreu e Não, já faz um bom tempo. morreu. Já deve ter reencarnado umas 20 vezes, coitado também. É do Vaticano? Também não. Os direitos é de uma empresa que foi lá e É, comprou. Deve ter pago uma fortuna, deve ter é, pago alguns trilhões de, sei lá, de dólares, é, de lira, não sei quanto, de euro. hoje em dia você tem um pouco também, você Mas tem um tudo tem pouco. valor, né? Tudo tem seu valor, né, Ricardo? O Tudo tem importante valor. é chegar a Se esse. tem, Tudo se tem um tem, valor. se tem alguém interessado em adquirir, tem valor, né? Se É. tem alguém interessado em fotografar, é porque aquilo, e evidentemente que tem, né? Tem um valor Não, claro, artístico não, enorme, isso nós não estamos nem entendeu? discutindo. Mas Agora, tudo tem o seu valor. Pode ser a Capela Sistina, o Cristo Redentor, o painel do Cobra, o meu livro, o livro do Ricardo, o Café Cultural, pode ser uma moedinha, seja o que for. E esse valor tem que ser respeitado. exatamente. Eu também, E acho que o nós princípio temos é que esse. ter ética. E nós temos que ter ética de respeitar os valores que foram colocados. Porque É, senão fica aquilo que o Ricardo falou. Aí vira baderna. Se vira é, baderna, a produção cultural, cai. ninguém mais vai escrever, ninguém mais vai cantar, ninguém mais vai pintar, ninguém mais vai interpretar nada, porque, bem, fazer por amor à Vai. arte é muito pouco. A pessoa vai ter sempre alguém que vai fazer por amor à arte? Pode ser, mas Mas será que as obras do Jorge Amado, não estou duvidando nem um pouco da capacidade dele como escritor, não, mas claro, será claro, que claro. se ele tivesse preocupação de conta para pagar, tivesse que ir para quantos outros autores a gente conhece que trabalhavam nas repartições públicas, né? Por que eles trabalhavam nas repartições públicas? Porque na repartição pública tinha uma flexibilidade de horário, então o próprio Carlos Drummond de Andrade, né? Ele trabalhava na repartição Exato. pública e podia escrever os livros dele, fazer lá que ninguém, o chefe dele tinha um bom senso de não brigar com ele, né? Mas e se fosse um outro chefe mais ranzinza, talvez ele não tivesse conseguido. Exato. Então, como é que a pessoa vai falar, né? Ainda mais poesia, né? Falar de Putz. sentimentos como amor, com uma amizade, o cara sofrendo, tendo que pagar conta, não tendo Com, dinheiro, com o né? banco ligando que que a conta está negativa e tem que cobrir o É, cartão de crédito. Fica complicado. Fica isso complicado. é complicado. Ricardo, olha só, batendo no nosso papo aqui, não é que estouramos o tempo, já está Tá, mais do que estourado, mas papo gostoso vai embora assim mesmo. Ricardo, me diga uma coisa, quem quiser, eu quero que você repita, por favor, os teus contatos, tá. que as pessoas que quiserem, que os artistas, quem tiver dúvidas sobre isso, quem quiser te consultar, quem quiser. E, obviamente, pessoal, não esqueçam, o trabalho do Ricardo tem valor. Tá? Ele pode bater um papo, ele pode dar uma orientação, mas Ricardo, cuida do meu caso. Ele cuida com todo o carinho, sendo bem remunerado no resto da minha É verdade, né? Não pode fazer que nem aquele parente que você encontra na festa de casamento, na festa de batizado ou no falecimento de alguém. Ah, Ricardo, você é advogado, né? É o seguinte, é porque o meu divórcio, eu não trabalho com divórcio. É. Mas você entende, mas você é advogado, você entende. Não. Não, dá uma olhadinha para mim, né? Então, tô É, fora. Não, olha Maria. só. O jeito mais fácil de falar comigo é pelo WhatsApp, que é o meu telefone. Eu vou falar devagarinho, é 21 99629 9333. Tá? E por ali a gente pode bater um papo, ver qual é a situação. E se for alguma coisa realmente que mereça um encaminhamento, a Claro. gente faz um encaminhamento. Tá? Maravilha. Mas eu gosto muito de falar desse assunto, então eu tenho até que me policiar, né, Sérgio? Senão... Não, mas é importante. Você não somente gosta, como entende, que aí junta a fome com a vontade de Obrigado, comer. obrigado, Ricardo, obrigado. quero te agradecer demais esse seu retorno ao Café Cultural. Tenho certeza que você vai voltar outras e outras vezes, seja para falar de livro, seja para falar de direito autoral, seja para a gente falar de cachorrinhos e de gatinhos, seja para falar Quantas vezes você das quiser. belezas do Rio de Janeiro, seja o que for, mas você já virou um amigo, já virou uma pessoa que a gente gosta muito de ter aqui. Muito, muito obrigado, meu amigo. A recíproca é verdadeira, estou à sua disposição, à disposição do Café Cultural. Depois eu quero a sua opinião sincera sobre o livro, hein? Com Tem que certeza, ler, com certeza. tá? Porque eu só tive opinião de amigo, e amigo você sabe, né? Ah, Tem um ditado francês que diz que o melhor espelho são os olhos de um amigo.
né? Porque os amigos nunca vê defeito em você. Então eu não vou ver defeito. Não vai dar certo, não vai dar certo. Sinceramente, Nós já já me somos considero amigos. seu amigo. Nós já somos amigos, não vai dar muito Exato. certo. É isso aí. Sérgio, Cardão, muito grande obrigado, abraço. estou à disposição, tá bom? Obrigado, meu amigo. E a você que assistiu esse longuíssimo, mas deliciosíssimo Café Cultural, meu muito obrigado. A gente volta logo, logo com mais um bate-papo gostoso. Valeu. Tchau, Ricardão. Obrigado. Tchau, tchau. Um abraço.